Olá e bem-vindos a mais uma aula do nosso preparatório de filosofia para o Enem. Hoje vamos falar sobre John Locke, o terceiro dos contratualistas. Já falamos sobre Hobbes, já falamos sobre Rousseau, agora vamos falar sobre o queridíssimo John Locke. Quem foi John Locke então? John Locke foi um britânico, assim como Hobbes, nascido em Somerset. Ele fez um currículo clássico em Christ Church, uma universidade da época. E o estudo clássico é o mesmo currículo que, por exemplo, Hobbes fez, que Maquiavel fez. Não é o mesmo currículo que Rousseau fez. Rousseau ele foi um pouco mais autodidata, ele foi alfabetizado lendo em casa, aquela coisa toda, né? Então ele teve um currículo de estudo mais alternativo. Já Locke ele teve um currículo um pouco mais rígido, um pouco mais sério. Então, em Christchurch, ele recebeu o título de bacharel e de mestre em artes, né? E artes, naquela época, não quer dizer que o cara ia virar pintor, que o cara queria dizer que ele era versado em gramática, em retórica e em lógica. Ou seja, era basicamente as matérias essenciais da época. E ele é outro que inicialmente não estava envolvido com política ou com filosofia ou qualquer coisa do tipo. Ele fez, por outro lado, a convite de amigos, ele fez medicina em Oxford. É basicamente ciências do corpo, essa coisa toda, né? Enfim. Ele era de uma família razoavelmente abastada, o pai dele era advogado, novamente de uma época que ser advogado dava dinheiro, diferente de hoje. E ele era basicamente um servente ele era um juiz de paz das ordens magnas. E o que isso queria dizer? Queria dizer que ele estava lá para garantir que a Carta Magna fosse cumprida. Isso foi um pouco depois da Revolução Gloriosa de 1588, por aí. Enfim. O pai e a mãe dele eram puritanos também, né? E eles cresceram basicamente num cenário rural, né? Então, quando ele fez o curso, quando ele fez a faculdade em Christchurch, aos seus 20 anos de idade, então até que razoavelmente jovem para a época, né? Ele acabou ficando muito, apesar de ele ter concluído até o mestrado lá, ele ficou profundamente irritado com o currículo da época, né? Porque ele achava o trabalho de filósofos mais modernos, como Descartes, por exemplo, muito mais interessante que o material clássico que ele estudava, né? Então ele ficava pensando, ai, que chatice ter que estudar esses gregos, por que eu não posso estudar esse povo mais moderno, tipo Descartes? Né? Cara, muito mais interessante, cara falando umas coisas bem mais cabeça, e eu aqui estudando, sei lá, Plotino. Pelo amor de Deus, né? Era o que ele pensava. Aí, através de um amigo dele, o Richard Lower, ele acabou descobrindo a medicina e acabou virando membro da Royal Society, que é basicamente uma das organizações científicas mais respeitadas no mundo até hoje, inclusive, até hoje, é uma das mais relevantes e prestigiosas instituições científicas do mundo, né? E assim por diante. Ele foi muito capaz nessa área médica, né? Quando ele passou para Oxford, estudou medicina e ele trabalhou com muita gente importante da época e acabou conhecendo em determinado momento o Conde de Shaftesbury, né? E o Conde de Shaftesbury eles se conheceram porque ele precisava de um tratamento para o fígado e quem cuidou dele foi o nosso querido John Locke. E ele
O Conde ficou extremamente impressionado com ele, falou: Meu Deus, você é um cara muito bacana, você é um médico muito bom, você vai ser o meu médico pessoal, você vai trabalhar na minha casa, né? Aí ele já estava procurando por uma carreira mesmo e falou: Por que não, né? E se mudou para Londres, junto para a casa do Conde de Shaftesbury. Lá ele continuou a educação médica dele, o treinamento médico dele. E através do pessoal que ele conheceu em Londres, ele começou a desenvolver alguns ensaios, notadamente o ensaio a respeito da compreensão humana. Lembra que eu falei, quando eu comecei a introduzir a filosofia moderna, que começou a ter uma preocupação muito maior sobre como que nós entendemos o mundo à nossa volta? Pois é. Isso é uma coisa que aconteceu aqui muito forte com o Locke. Ele tinha toda essa questão de querer entender justamente por que as coisas são do jeito que são. Por que nós entendemos o mundo do jeito que nós entendemos? Por que as coisas acontecem do jeito que acontecem? E graças a isso, o Locke se tornou uma pessoa muito, muito importante e, inclusive, ele se tornou uma pessoa essencial para o próprio Conde de Shaftesbury, que teve uma infecção por causa daquela infecção no fígado que ele teve, que se tornou basicamente letal para ele. Ele foi atrás de diversos conselhos de médicos mais experientes, de gente com mais conhecimento a respeito de tudo aquilo, e ele acabou pegando todos aqueles conhecimentos espalhados. Não, faz isso, faz aquilo, toma chá de boldo, porque chá de boldo cura tudo, né? Então tem esse detalhe. E ele pegou e falou: não, eu vou fazer isso, 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 e acabou salvando a vida do Conde de Shaftesbury, né? E o Conde de Shaftesbury foi a vida inteira dele grato ao Locke por ter salvo a vida dele, né? E as ideias políticas do Locke vieram muito do Conde de Shaftesbury, né? Então, por conta de toda essa influência, ele até foi um dos fundadores do movimento Whig, que foi um movimento político muito relevante da época, né? Que era basicamente um partido que era uma monarquia constitucional e eles eram contra a monarquia absoluta da época, né? Então eles ajudaram muito na Revolução Gloriosa em 1688. Então o Locke estava muito a par de todas essas coisas, sabe? E eles não queriam que os Stuarts fossem reis, porque os Stuarts eram católicos e a Inglaterra já era anglicana, já tinha tido toda aquela história do Henrique VIII, que queria divorciar, a igreja não deixava. Ele falou: então vou fazer a minha igreja que eu posso divorciar. Porque ele era desses, né? Henrique VIII não deixava barato para ninguém, né? Então, nessa época, foi quando Locke escreveu sua obra dos dois tratados sobre o governo. E quando ele escreveu essa obra, o objetivo era justamente a defesa da Revolução Gloriosa, que era parte do trabalho do chefe dele, né? Então, ele fez a obra ali pensando em como melhor defender a Revolução, de como que o Estado deveria ser. Então ele defendia essas ideias mais inovadoras assim, né? Então é basicamente falando por que são os dois tratados sobre o governo. Porque fala sobre os malefícios de uma monarquia absoluta e dos benefícios de uma monarquia parlamentar constitucional. Por mais que ele fosse associado ao movimento Whig por conta do Conde de Shaftesbury, ele, no fim das contas, tinha umas ideias sobre direitos naturais, sobre governo, que eram revolucionárias demais até para aquela época da Inglaterra, sabe? Então, por conta
de todo o cenário político da época, ele acabou fugindo para a Noruega, para Noruega não, para Holanda, porque acharam que ele estava envolvido em alguns esquemas de subversão governamental. E ele passou 5 anos lá, né? E acabou ficando amigo de gente tipo Spinoza e o círculo íntimo do Spinoza ali. Por mais que a época que ele foi para a Holanda, o Spinoza já tivesse morrido. Enfim, lá ele teve acesso a muitas obras filosóficas, ele leu a Ética do Spinoza, ele teve acesso a muitas ideias que até a época eram extremamente inovadoras, se envolveu pesadamente com o racionalismo, e aí ele também teve alguns problemas com essa questão de heresia, quando ele escreveu uma carta a respeito da tolerância, dizendo que o importante não é você ser uma pessoa... Não é importante que você seja católico ou que você seja, o importante é que você seja uma pessoa que conduza bem a sua vida, né? Que é uma coisa que basicamente é senso comum hoje em dia, mas para a época era, nossa, meu Deus, muito revolucionário. Enfim, ele inclusive teve muitos contatos pessoais à época com Newton, com John Dryden, que foram pessoas muito relevantes na ciência daquela época. Então, e isso é muito mais uma especulação de que ele também estivesse envolvido nos mesmos círculos herméticos e ocultistas que o Newton estava envolvido na época, né? Mas não tem informações o suficiente para comprovar se isso é verdade ou não, é apenas uma fofoquinha histórica. De qualquer forma, ele defendia muito pesadamente o liberalismo econômico. Por que eu digo isso? Porque ele, no seu tratado sobre o governo, né, nos 2 tratados sobre o governo, ele fala justamente sobre como o sistema monetário colaborou para reduzir o desperdício, porque ele defendeu a tese de que a acumulação de bens em si, ela não é danosa. Então não tem um problema em você acumular bens. O que tem problema é você ter desperdício e você ter que jogar coisas fora, né? Então, conforme a sociedade foi desenvolvendo mais e mais bens duráveis, e esses bens podiam ser trocados por outros bens, e daí inventaram a moeda, e a moeda podia ser trocada por bens, então permitia você acumular coisas sem gerar desperdício, que ele sempre considerou um grande veneno para a sociedade, o desperdício, né? Enfim. Ele também falou muito sobre a teoria do valor da propriedade, que é justamente isso, né? Sobre essa capacidade de acumulação de capital que nós temos, essa necessidade premente do ser humano de sempre ter mais coisas e acabar gerando um desequilíbrio na ordem natural das coisas por conta da quantidade absurda de coisas que nós temos. Ele também pensou o contrato social. Só que ele pensou o contrato social de uma forma um pouco diferente, sabe? Ele pensou o contrato social como se fosse um desenvolvimento natural do indivíduo. Basicamente, o indivíduo autogovernado, ele não é funcional. O indivíduo autogovernado, ele não consegue conviver em sociedade, né?
Então, o contrato social é justamente para permitir que o indivíduo não apenas tenha garantias de que ele acumulando bens, por exemplo, ele não vai morrer, assim, tão fácil, e também de permitir algumas regras de convivência que só são possíveis quando há um Estado de direito por trás, né? E esse Estado, segundo ele, tem que ser uma monarquia parlamentar, ou basicamente uma democracia monárquica. Ele fala sobre os limites da acumulação e a teoria do preço. Então, a primeira vez na história que alguém fala sobre teoria do preço, ou seja, basicamente os preços dependem de oferta e demanda, isso não surgiu nem com Adam Smith, que é o grande pai do liberalismo econômico, mas isso surgiu com o Locke. O Locke já dizia que conforme você tem mais bens disponíveis para vender e menos pessoas querendo comprar, isso permite que os preços caiam. Ou seja, quanto maior a oferta e menor a demanda, menor é o preço. Quanto maior a oferta e maior a demanda, o preço também se reduz. E quanto maior a demanda e menor a oferta, aí os preços aumentam. É basicamente a tarifa dinâmica do Uber. Enfim, isso são as ideias principais do Locke. O Locke também acreditava num conceito interessantíssimo de tábula rasa. Porque lembra que eles estavam pensando muito nessa questão de como que nós aprendemos, né? De como que nós entendemos o mundo ao nosso redor. Pois é, o Locke, ele pensou justamente nisso, né? Ele pensava que nós nascíamos como uma tábula rasa. O que é uma tábula rasa? Deixa eu até escrever aqui a palavrinha para vocês. Tábula rasa. O que isso quer dizer? Quer dizer uma folha em branco. Todos nós somos uma folha em branco quando nascemos. Nós não temos experiências prévias, nós não temos instintos, intuições e impressões prévias àquilo que nós experimentamos no mundo. Então, a ideia do Locke era justamente essa de que todo o nosso estudo, todo o nosso conhecimento, ele deriva da experiência sensível, da experiência concreta. E com isso ele buscava apresentar um ponto de partida para o entendimento do conhecimento. Tanto que ele tem um ensaio a respeito da compreensão humana, que eu já mencionei antes, e ele, inclusive, com relação a isso, ele propõe o problema de Molineux, que pode ser colocado da seguinte forma: se um homem nascido cego, se uma pessoa que nasceu cega pode sentir as diferenças entre as formas, que nem uma esfera ou um cubo, será que ele poderia, com a habilidade de ver, mas agora sem o recurso de tocar, fazer uma distinção desses objetos através da visão, como uma referência do esquema tátil, da capacidade tátil que ele possuía antes? Então, essa questão é chamada de problema de Molineux, porque foi Molineux quem apresentou primeiro a questão para o Locke, né? E daí foi essa a distinção que o Molineux queria, né? Então, o Molineux já dizia não, porque embora ele tenha uma experiência de como que uma esfera, um cubo afeta o tato dele, ele ainda não teve a experiência
Ele não teve, apesar de ter a experiência tátil, ele não teve a experiência visual. Então, se ele olhar o cubo, ele não vai saber que aquele é um cubo, porque ele só conhece o cubo através do toque. E a essa resposta, o Locke concordou completamente, né? E ele concorda que a experiência sensível, ela depende dos 5 sentidos. Então, uma pessoa sem os 5 sentidos, ela não consegue ter uma experiência do mundo concreto real. E é por isso, inclusive, que muita gente, principalmente o Descartes, defendia tanto a questão do ceticismo racional. Do ceticismo científico, que basicamente você só pode confiar na sua razão e não nos seus sentidos. Né? É mais ou menos a história daquela piada do Groucho Marx, né? O Groucho Marx, ele chega em casa, vê a mulher na cama com o melhor amigo, e o melhor amigo dele diz, como bom cartesiano, você vai confiar em mim ou em seus sentidos? Né? Uma das mais famosas piadas com relação a esse ceticismo racionalista do Descartes, justamente porque tem coisas que a experiência sensível não tem como nos enganar. Que nem, por exemplo, você está vendo a mulher na cama com outro cara, obviamente alguma coisa está acontecendo, né? Tropeçou e caiu lá sem roupa. Acho que isso não é nem possível. Enfim, o que é essencial nós entendermos aqui é justamente esse conceito a respeito do contrato social dele. Porque o Locke, como um contratualista, o que nós precisamos saber primariamente sobre ele? A teoria de contrato social dele. Então, aqui nós temos que o contrato social deriva não do estado de natureza, porque tanto o Hobbes quanto o Rousseau, eles batiam na tecla do estado de natureza. E o Locke já não. O Locke já não dizia que o contrato social deriva de alguma coisa do estado de natureza, mas sim de que o ser humano, por uma necessidade de convívio social, precisa estabelecer algumas regras para que esse convívio se torne mais tranquilo, mais seguro, mais pacífico, mais palatável. Então, o importante aqui é entender isso, que o contrato social em Locke, ele não depende do estado de natureza, e depende sim da capacidade do ser humano, da necessidade do ser humano de interrelacionamento. Ou seja, para você poder garantir os teus direitos perante os outros cidadãos. A partir do momento que você acredita ter direitos, você precisa ter alguma forma de fazê-los válidos. E o contrato social vem justamente para isso. Você tem tua casinha, você tem teus porquinhos, você tem tuas galinhas, você quer garantir que isso continue sendo teu. Então, para isso, você chega lá, reúne outras pessoas e fala, ok, vamos estabelecer algumas regras. E regras são sempre necessárias. Em qualquer dimensão de convívio humano, as regras são sempre necessárias. Que nem, por exemplo, né, digamos que uma pessoa e mais 2 amigos decidem morar juntos, né? Então vão lá, começam a morar juntos e ninguém lava a louça. E aquela pia tá lá nojenta, né? Tá quase criando uma forma de vida nova lá. Aí, uma das pessoas chega e fala, pô, alguém tem que lavar a louça. Pois é, alguém tem que lavar a louça. Por que ninguém lava a louça? Ah, achei que você fosse lavar. Não, achei que você fosse lavar. Não, então vamos fazer assim, vamos fazer uma escalinha para a gente lavar a louça. Você lava na segunda, eu lavo na terça, você lava na quarta, e a gente vai revezando assim por diante. Daí eles, tá bom. Então a gente vai fazer assim, cada um lava a louça um dia na semana. Aí, passou o primeiro mês, e o banheiro está insuportavelmente sujo. Aí eles, porra, ninguém limpou o banheiro.
achei que você fosse... Então vamos fazer uma escalinha para limpar o banheiro. Toda semana um limpa o banheiro. Então, primeiro eu, depois você, depois você. Ah, tá, beleza, então. E por aí por diante. Ah, tem que limpar a sala, tem que fazer isso. Então vão se criando regras para como que as coisas vão se conduzindo. Então, isso que o Hobbes queria. Que o Locke queria. Queria justamente criar uma série de regras. Queria explicar que existe uma necessidade para uma série de regras para a convivência social. E claro que quanto maior for o organismo social, vai sendo necessário pessoas apenas para administrar essas regras de convivência social. E essas pessoas formam o governo. Então, isso é um resumo assim, bastante contundente a respeito da filosofia do nosso querido John Locke. Isso encerra a nossa aula sobre John Locke. Até a próxima, espero que tenham gostado.